Na terra de Canaã, sob o céu radiante, um menino nasceu em um lar dividido. José, amado por seu pai Jacó, era a luz em meio à sombra. Com um manto de cores vibrantes, o amor de Jacó por José brilhava intensamente, enquanto a inveja dos irmãos crescia como um incêndio. Os irmãos, atormentados pela inveja, olhavam com desprezo. O brilho de José se tornava uma sombra sobre seus corações amargurados. Sonhos de José, repletos de estrelas e feixes de trigo, anunciavam um futuro grandioso, mas também provocavam a ira dos irmãos. Ao compartilhar seus sonhos, as palavras de José ecoavam, trazendo tensão ao coração dos irmãos, que se sentiam desvalidos e furiosos. Logo, o ambiente familiar se tornava um campo de batalha. A rivalidade era insuportável, um prenúncio do que estava por vir. Enquanto o sol se punha, os irmãos de José tramavam nas sombras, a culpa e a inveja pesavam em seus corações. Sentindo o peso da traição, eles se dirigem a um campo distante, onde suas resoluções se tornariam atos de desespero. Quando José apareceu ao longe, salpicado de seu manto colorido, os olhares de seus irmãos tornaram-se frios e obcecados. Os irmãos, inflacionados pela raiva, de repente cercaram-no, proclamando com vozes cheias de rancor. "Vamos acabar com seus sonhos", gritaram, enquanto as mãos se levantavam, prontas para provocar a tragédia. À medida que a realidade se impunha, José clamou por misericórdia, sua voz ressoando no ar pesado. Mas a decisão já estava tomada. Com um gesto, ele foi lançado ao fundo de uma cisterna escura. Isolado e desolado, José se deu conta da traição enquanto as estrelas começavam a brilhar. Os irmãos, sem olhar para trás, se sentaram para comer como se nada tivesse acontecido. Um grupo de mercadores passou e, em um ato impensado, os irmãos decidiram vender José por prata. O tilintar da prata ecoou no coração de José, encerrando um capítulo de sua vida em traição. Assim iniciado estava um destino imprevisível, onde a dor se tornaria o portal para algo grandioso. Assim iniciado estava um destino imprevisível, onde a dor se tornaria o portal para algo grandioso. No Egito, José trabalhava arduamente. A cidade vibrava com atividade, e José, mesmo como escravo, sentia uma chama de esperança queimando em seu coração. Durante suas noites solitárias, ele recordava os sonhos que tivera quando jovem, presságios de sua futura grandeza. Um dia, o faraó teve um sonho perturbador e ele convocou todos os sábios do Egito para interpretá-lo. Os sábios, incapazes de decifrar o sonho, mergulharam o reino em desespero, ecoando o chamado de um destino incerto. Então, o copeiro do faraó lembrou-se de José e sua bondade o levou a mencionar o jovem hebreu ao rei. José foi chamado rapidamente, limpo e vestido com roupas novas, seu espírito firme na adversidade. Diante do faraó, ele ouviu o sonho 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. Com sabedoria divina, José revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de escassez. Impressionado, o faraó exaltou José e o nomeou governador, um ato que ecoaria através da história. José começou a preparar o Egito para a fome, armazenando grãos, trabalhando com dedicação e astúcia. Os anos de fartura passaram rapidamente e logo a fome alcançou as terras ao redor do Egito, afetando muitos. Infelizmente, os irmãos de José também foram pegos pela seca e partiram em busca de alimento no Egito, inconscientes da verdade. Ao chegarem, foram levados perante o governador sem saber que era seu irmão perdido. José os reconheceu instantaneamente, mas manteve sua verdadeira identidade em segredo, seu coração repleto de emoções conflitantes. A tensão crescia enquanto ele os interrogava, lembrando-se da traição e da dor que havia sofrido. Ele acusou-os de serem espias, testando suas reações, buscando a verdade que estava escondida em seus corações. Os irmãos, em sua angústia, defenderam-se, revelando a dor pelo que aconteceu com eles e com José. José, tocado por suas palavras e lágrimas, decidiu que era hora de revelar-se a eles. Com uma voz entrecortada, ele declarou: "Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo." Silêncio envolveu o ambiente, uma tempestade de sentimentos mistos entre os irmãos: medo, vergonha e, finalmente, alívio. José, reconhecendo suas dores e o propósito divino, ofereceu perdão, trazendo uma nova esperança ao seu lar. Um novo capítulo começou não apenas para os irmãos, mas para toda a casa de Jacó, agora unida em amor e fé. E assim, através da dor e da traição, a redenção e a misericórdia se tornaram o fio condutor da história de José. À luz das tochas, José, com voz firme, se revelou aos irmãos. O silêncio envolveu a sala, pesado como a história que os unia. Os irmãos, atordoados, mal podiam acreditar. O homem que havia se levantado como governador agora se revelava como seu irmão perdido. Medo e arrependimento dominavam o coração de Judá. Ele se lembrou da traição enquanto seus irmãos se entreolhavam inseguros.
José, percebendo a agonia em seus rostos, disse: Não temais. Eu sou José a quem vendestes. Deus guiou tudo isso. As lágrimas começaram a brotar. A dor e o perdão se entrelaçavam em um momento sagrado, onde o passado e o futuro se encontravam. José continuou: Vocês pensaram em mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem para preservar vidas. Os irmãos, tocados por suas palavras, começaram a se abraçar. A barreira do passado quebrava-se ali mesmo, na presença do governador. Tragam meu pai, ordenou José, e o alvoroço começou. A família que estava separada agora poderia se unir novamente. Palavras de esperança ecoaram, e a notícia da revelação dispersou-se por toda a terra. A promessa de união estava prestes a se cumprir. Quando Jacó soube que seu filho estava vivo, seu coração disparou. A dor da perda transformou-se em alegria indescritível. A viagem de volta ao Egito foi marcada pela expectativa. A família finalmente se reuniria após anos de separação e sofrimento. E assim, diante da magnificência do palácio, Jacó e José se reencontraram. O amor venceu a morte e o perdão tomou conta. Diante de seu pai, José, agora vicerói do Egito, revela seus planos de levar sua família à terra abundante. A esperança renasce nos corações de seus irmãos. Jacó, surpreendido e emocionado, aceita a oferta do filho. A família se prepara para deixar Canaã. O peso do passado começa a ser aliviado. A jornada até o Egito começa. Em caravanas, os filhos de Jacó avançam, os olhos brilhando com a promessa de um futuro melhor e a força da união familiar. Ao chegarem, José os recebe com alegria. Ele apresenta a nova casa e explica como cada um poderá contribuir para a prosperidade da família. Nos dias que se seguem, a vida de todos muda. A fé e a redenção permeiam o lar e a promessa de Deus se torna visível na prosperidade. José, olhando para o futuro, reflete: o que foi mágoa se torna bênção. A família unida agora vive sob a proteção de Deus e sua providência.